Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Saudações tricolores aos torcedores do Fluminense. Eu torci aqui, mas não deu. Vera. Nós também torcemos aqui, mas valeu ter chegado até aqui. Muito bem, vamos a Brasília para começar o Viva Voz de hoje. A Samantha Klein tem mais informações ao vivo sobre o projeto do imposto de renda que pode incluir compensação do IOF. Explica para a gente, Samantha, boa noite. Pois é, Débora, justamente surgiu essa possibilidade aí de negociação nos bastidores, justamente em meio à discussão sobre o fechamento de contas do governo federal e também do atrito envolvendo o Palácio do Planalto e o Congresso por conta do aumento do IOF. Foi nisso que o relator do projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, Arthur Lira, avaliou e disse que pretende, se possível, incluir na mesma proposta uma compensação para o imposto sobre operações financeiras. Essa possibilidade, inclusive, deve ser discutida aí nos próximos dias com o presidente da Câmara, Hugo Motta. A possibilidade também de inclusão nesse texto, alguma saída para a questão do IOF ou de alguns assuntos que tratam da medida provisória que foi enviada para tratar sobre as questões aí tributárias. Acho que não é uma questão de bater o martelo, é uma questão de senso de oportunidade e de conversa, né? Nós todos sabemos o que houve, nós sabemos da decisão do decreto, nós sabemos da associação do decreto, nós sabemos da decisão judicial, então a gente tem que encontrar uma saída. Adicionalmente, Lira também estuda reduzir a alíquota do imposto de renda para quem tem renda anual de R$1.200.000 ou mais, para compensar os 26 bilhões com a isenção para quem ganha menos, ou seja, até R$5.000. A proposta do governo previa uma alíquota de 10% para as altas rendas. Segundo Lira, o relatório poderá prever entre 8% ou 9%. Isso porque ele diz que essa alíquota menor também garantiria o que chama de neutralidade do projeto, ou seja, uma renúncia com a nova faixa de isenção coberta pela cobrança de 8% ou 9%. Todos sabem que as contas de uma alíquota mínima de 10%, ela dá uma compensação muito maior do que a renúncia, né? Uma renúncia de 25,8% e uma arrecadação de 34%, só para 2026. Então, lógico que se nós estamos buscando a neutralidade pontual da isenção dos 5.000 para uma compensação para estados, municípios, União, todos, a gente vai buscar uma alíquota que seja mais eficaz. Se vai ser possível ou não, a gente vai às discussões, mas nós estamos discutindo, inclusive, com Fazenda, com o secretário Marcos Pinto, com toda a assessoria, e agora com os líderes, na linha de se manter o imposto de renda mínimo, uma redução dessa alíquota. Lembrando que com essas mudanças do texto, fica mais difícil de aprovar a isenção para quem ganha até R$5.000, ainda neste semestre, ou seja, antes do recesso parlamentar. Lira disse sem garantir que há possibilidade de apresentação nos próximos dias, mas isso somente se tiver acordo com os coordenadores das bancadas da comissão especial que está tratando do tema. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. E aí, Vera, é um caminho que pode dar certo? Olha, eu achei o tom do Arthur Lira bem conciliador. Quando ele admite a possibilidade de buscar no próprio projeto do IR a compensação necessária para fazer a meta fiscal, seja compensando o que não vai poder ser arrecadado com o IOF, seja incluindo o que está previsto lá na outra medida provisória que também corre risco e que trata de questões de imposto de renda, ele está dizendo, como ele disse depois, o seguinte: olha, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe a decisão judicial. Ele está querendo dizer o seguinte: todo mundo sabe que a gente está num mato sem cachorro e num impasse. Então é preciso buscar saídas. Ele está se oferecendo para ser a pessoa que vai fornecer essa saída, para ser um resolvedor de problemas, que é um papel que ele ocupou um pouco na presidência da Câmara, sobretudo no primeiro ano em que coincidiu
a presidência dele com a presidência do Lula. O Lula o apoiou, ele, em troca, garantiu a fácil aprovação da PEC da transição, aquela que deu ao governo muito dinheiro na largada, permitiu o reajuste do salário mínimo, permitiu reajuste do Bolsa Família e deu ao Haddad aquele gás inicial para fazer o arcabouço fiscal. E aí foi aprovado o arcabouço com muita facilidade, também a reforma tributária. Então, o primeiro ano do Lira 2 na presidência e do Lula 3 foi um ano de muita aprovação de matéria. Ele está querendo dizer, olha, os bons tempos podem voltar, porque eu estou aqui, a garantia sou eu estou no comando desse projeto que é o mais importante do governo e posso facilitar os trâmites. Muito difícil ele bancar a ideia de que não vai aprovar esse ano esse projeto. É um projeto do Lula, mas é um projeto altamente popular, atinge muita gente. Ele próprio é candidato ano que vem, ele não tem interesse nenhum em chegar nessa campanha como o cara que impediu a aprovação do projeto de R. Pelo contrário, ele vai querer dizer que ele é o cara que viabilizou a aprovação desse projeto. Agora, essa questão de se é possível cobrar menos de quem ganha mais de 50 mil por mês, me parece ele tentando fazer média com os dois lados. Ele sabe que o governo está com uma campanha no ar, que é uma campanha de que o Congresso atende os ricos, então ele não vai mais fazer como ele estava no início desse projeto. Desse jeito que está, não passa, desse jeito que, olha, talvez dê para cobrar um pouquinho menos de quem ganha mais. Então tem toda uma modulação de tom que eu acho que já é resultado da campanha do governo do Nós contra Eles. Agora, Vera, sobre o IOF, o Lira fala que é possível incluir algum tipo de compensação. Ontem a gente ouviu aquela declaração do presidente Lula no sentido de não negociar, né? Falou que não estava participando de mesa de negociação nenhuma, que ia conversar com a AGU para resolver essa história. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, teve ontem no Roda Viva e também deu uma declaração no mesmo sentido, né? De que o governo não pretende ceder nesse caso. Exatamente, ele foi bem peremptório quando questionado pelo Marcelo Corrêa do Valor se havia algum espaço para conciliação, aí não há. Ele falou, então o governo vai buscar a integralidade do discurso do decreto? Ele falou, sim, a integralidade do decreto. Então o que ele deu a entender é que o governo acha que a cobrança é justa, ele até defendeu lá o caráter regulatório do imposto, diz que o objetivo não é arrecadatório, quando a gente bem sabe que não é verdade, mas deu a entender que o governo não vê margem para negociação, para abrir mão de nada. O que é um ponto de partida muito complicado, porque o Congresso também não vai ceder tudo. Me parece ilusório imaginar que depois de impor essa derrota ao governo com a maioria que foi, o Congresso simplesmente vai tirar o pé só por causa da campanha do Nós contra Eles. Isso intimida um pouco, isso faz com que eles fiquem menos valentes, mas também acho que não permite a aprovação da íntegra do decreto como ele estava. Então, o meio termo é algo que a gente imagina, mas está longe ainda de chegar a esse acordo. O governo tenta, de alguma forma, se desvencilhar dos ataques mais diretos ao Congresso, mas acho que quando traz uma fala dessa, fica um pouco difícil. Cola esse discurso, Vera? Ontem ficou meio estranho esse negócio lá no Roda Viva, porque o ministro dizia, não, a nossa parte do governo é a parte que fala em injustiça social e tributária. Todo o resto, IA, ataques ao Congresso, a coisa dos ricos malvados, essa parte não é nossa, essa parte é dos simpatizantes, é dos militantes, etc. Essa coisa plano A e plano B, lado A, lado B, a gente sabe muito bem como funciona. Nunca se vai carimbada com a SECOM os ataques mais agressivos, mas é uma estratégia coordenada, como nos bastidores os próprios integrantes do Palácio admitem. Então, foi um papo que não colou muito. Dá uma certa conotação parecida, por exemplo, com o que era o gabinete do ódio, que ali no off, claro, com conteúdo diferente, mas era uma coisa autorizada, uma instância ali dentro do governo autorizada para atacar adversários do governo Bolsonaro. Agora existe uma coordenação a partir de dentro, mas em off e não assinada, para você colocar na praça, em diferentes tons de agressividade, um discurso de que o Congresso é o responsável por não haver justiça social e tributária no Brasil. Não vai dar para se desvencilhar 100% disso. Tem fala do Lula, tem fala do Haddad, tem fala de outros ministros, tem o Lula segurando aquele cartaz. Então,
Nesse caso, as estratégias mais e menos agressivas, elas estão juntas e misturadas no mesmo bolo, que faz parte de uma tentativa do governo de sair das cordas depois de muitas derrotas em votações no Legislativo. Agora, gente, o ministro Fernando Haddad disse hoje que a meta fiscal pode não ser cumprida se os outros poderes não contribuírem. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o ano de 2026 vai ser desafiador para a meta fiscal. O Igor Cardim tem essas informações para a gente em Brasília. Oi, Igor, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, também para os nossos ouvintes. Pois é, o ministro Fernando Haddad disse que não está nos planos do governo rever a meta fiscal, mas, pela primeira vez, disse que ela não pode ser cumprida se não houver um esforço conjunto dos três poderes. O governo precisa encontrar uma forma de arrecadar 12 bilhões de reais diante daquela derrubada do decreto do IOF. Haddad afirmou que o governo tem feito a sua parte, mas que espera que o Legislativo e o Judiciário também façam a deles e contribuam para o corte de gastos. O ministro afirmou que o governo está se preparando para mostrar a Moraes o embasamento da decisão que elevou o imposto, mas disse que um fla-flu não interessa a ninguém. Ele saiu em defesa de decisões do Supremo e voltou a dizer que o Brasil não vive mais um presidencialismo. Você vai tirar das mãos de um presidente os poucos instrumentos que ele tem hoje, e vamos combinar que são cada vez menos, né? Se for abrindo mão de todas as prerrogativas, aí é melhor. Já estamos em mudança de regime, né? Ele falou, tem 4 sistemas de governo no mundo hoje. O presidencialismo, o semipresidencialismo, o parlamentarismo e o brasileiro. Que é o quê? Tem o nome de brasileiro, porque não tem em nenhum lugar do mundo. É o sistema brasileiro de governo. Por isso que eu saúdo as decisões que o Supremo está tomando de delimitar o campo de cada poder, LRF, decreto legislativo, emenda parlamentar, definindo as regras do jogo, acabar com pauta-bomba, aumento de gastos sem fundos. Em meio a esse embate com o Congresso, Haddad negou que a relação com Hugo Mota esteja estremecida e disse acreditar que um acordo sobre o IOF sai ainda nesta semana. Haddad reclamou que a agenda econômica pouco andou no Congresso neste ano e que espera um segundo semestre mais positivo. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que 2026 será um ano desafiador para as contas públicas, mas que haverá um compromisso do governo para seguir o arcabouço e manter a meta fiscal. No entanto, Tebet disse que a equipe econômica está focada 24 horas por dia em cumprir as regras do arcabouço. A ministra afirmou que algumas despesas terão de passar por revisão de gastos e reforçou que haverá um estrangulamento dos gastos com investimentos e custeio por conta da alta desses gastos obrigatórios. Carol. Obrigada, Igor. E aí, Vera, os canais entre Haddad e Hugo Mota seguem interditados ou tem chance de conversa aí? Olha, não tem nada marcado, Carol. E quando você fala com os aliados mais próximos do presidente da Câmara, ele está numa espécie de encolha ali, num período de silêncio. Falou muito, se expôs bastante, tem uma avaliação de vários interlocutores dele, de que ele acabou ficando muito mais exposto que o Davi Alcolumbre, ficou mais exposto que outros líderes que atiçaram ele a comprar a briga com o governo e depois não ficaram nos holofotes, deixaram ele sozinho. Aquela coisa do vídeo dele com a camisa do Flamengo se explicando, o negócio dele com o litro de uísque na festa de São João. Teve também agora a informação de que a Câmara gastou muito pagando para deputados irem para o Congresso do IDP, Instituto ligado ao ministro Gilmar Mendes lá, né, no exterior. Teve um aumento do número de deputados. Então, uma série de notícias que, em conjunto, enfraquecem a imagem dele e enfraquecem essa largada dele na presidência da Câmara, que até aqui não tem aprovação de matérias importantes. Então, acho que ele está esperando para ver se também cabe algum realinhamento do discurso dele, algum redirecionamento do discurso dele. Então, até que nada marcado nem entre ele e o Haddad, e nem entre ele e o presidente Lula e o Alcolumbre para preparar a tal audiência com o Alexandre de Moraes no dia 15. Até aqui está um voo no escuro em relação a isso. Todo mundo dizendo que não vai ceder em nada,
e esperando para ver o que vem lá. Acho que eles estão esperando até para ver se o próprio Alexandre de Moraes sinaliza o que ele vai fazer. Ontem parecia, segundo a fala do ministro Rui, agora segundo essa fala do Haddad, que o Alexandre de Moraes tinha dado um ganho de causa para o governo, e isso não é verdade. Também não deu um ganho de causa para a Câmara. Então, acho que está todo mundo esperando para ver qual vai ser o próximo passo, quem vai piscar primeiro, quem vai recuar primeiro, e o Hugo Mota sentindo, a meu ver, que sofreu um abalo de imagem e que ficou ali como alguém que não cumpre acordo. Ontem o Rui Costa repetiu muito essa tese de que havia um acordo para adiar as votações e que ele não cumpriu. Então, acho que ele vai esperar um pouquinho para talvez dar uma melhorada na imagem dele depois dessas semanas de muito atrito. Inclusive, Vera, nosso colega Lauro Jardim publicou hoje na coluna dele que o encontro entre o presidente Lula, Mota e Alcolumbre estava previsto para acontecer entre hoje e amanhã, mas que não mais. Que a ideia agora é marcar essa reunião só depois que se tenha alguma proposta de consenso previamente discutida, né? Enfim, Exatamente. Tem Lira aí acenando de alguma forma, agora a gente precisa ver quem é que vai dar esse outro passo, né, para esse consenso. Agora, esse chamado à responsabilidade vai ter eco no parlamento? Como é que isso deve acontecer? Olha, eu acho que eles gostariam de continuar nessa linha de que eles que mandam no país. Tudo isso que o Haddad falou, que tem poucos instrumentos de governo por presidente da República hoje, que foi algo que o Rui Costa também disse ontem, etc., é uma queixa que atende ao fato de que o Congresso hoje em dia realmente dá muito as cartas. Mas eles sentiram que colou numa parcela da sociedade essa ideia de que eles estão apenas legislando para os ricos e em causa própria. Então, eu acho que isso pode ser um fator a levar que eles deem um passo atrás, Débora. Mas vai ainda depender de muita costura, não está madura essa reunião, porque tem muito ressentimento de lado a lado. Muito bem, a gente faz agora um primeiro intervalo, na sequência tem Repórter CBN e voltamos com Viva Voz. Viva Voz de volta! Guilherme Muniz, em São Paulo, traz informações sobre o projeto que aumenta o número de deputados. O presidente Lula, Muniz, disse que não vai sancionar o projeto. Aí, ou ele veta ou deixa para o Congresso. O que disse Alcolumbre sobre isso? Alcolumbre, Débora, boa noite para você, Vera e Carol, disse que no que depender dele, ele vai fazer esse projeto andar, vai promulgar esse projeto imediatamente. Então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi questionado nessa tarde por repórteres sobre como ele conduziria, né, essa questão, caso de fato Lula deixe esse texto chegar de volta ao Alcolumbre. E vamos ouvir então as perguntas e exatamente como que Alcolumbre se posicionou sobre essa sanção imediata que ele promete fazer. Deve voltar para o senhor? O senhor, como presidente do Congresso, deve promulgar? Se chegar 10 horas da manhã, será promulgado 10h01. Presidente, o senhor vai na reunião de conciliação dia 15? Tem que ir, né? Então, Alcolumbre indicando que sanciona no mesmo minuto e depois essa audiência de conciliação que foi perguntada é a respeito daquela questão toda do IOF, audiência de conciliação do STF com o Executivo e o Legislativo, e ele dizendo que vai porque tem que ir. Trazendo aqui um contexto, né, Débora, Carol e Vera, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, deu entrevista ao Roda Viva, como vocês já mencionaram, nessa segunda-feira, e nessa entrevista ele disse que é pouco provável que Lula sancione o texto. A gente também já tinha comentado por aqui com a nossa reportagem em Brasília que Lula decidiu não sancionar. É aquela proposta que aumenta dos 513 para 531 deputados. Foi aprovada em 26 de junho e Lula tem até o dia 16, ou seja, a quarta da semana que vem, para decidir o que fazer com esse texto, sancionar ou vetar. Caso ele não faça nenhuma dessas duas medidas, aí o texto volta para o presidente do Senado e aí sim ele coloca a legislação em vigor. Lula tem sido aconselhado pelos aliados a não sancionar o texto como uma forma de indicar que é contra a medida, mas também sem ter o desgaste, né, de vetar e depois o Congresso receber de volta. O aumento na quantidade de deputados, a gente lembra, foi uma resposta dos parlamentares a uma decisão do STF que determinou uma redistribuição na quantidade de representantes de cada estado na Câmara para que ela fique de acordo com o último censo populacional.
Se os deputados só redistribuíssem as cadeiras, 7 estados perderiam representantes. Entre eles a Paraíba, do presidente da Câmara, Hugo Mota, além de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E outros 7 estados teriam mais deputados: Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e Santa Catarina. Para que nenhum estado perdesse representantes, os deputados decidiram aumentar a quantidade de representantes. Só que esse texto representa um impacto de até 150 milhões de reais por ano, levando em conta também o efeito cascata nos estados, porque as assembleias estaduais têm bancadas proporcionais à bancada federal. E, segundo o Datafolha, 76% dos brasileiros são contrários a esse aumento de deputados federais, que, ao que tudo indica, não sendo sancionado pelo presidente Lula, vai ser sancionado no mesmo minuto por Davi Alcolumbre. Débora. Obrigada, Muniz. Bem, Vera, Datafolha, Data Viva Voz. A gente está mostrando aqui que a população é contrária, mas Alcolumbre não está preocupado, ao que parece, com eventual ônus, não, né? Mas está matando no peito. Matando no peito, ele sabe que dificilmente vai ter consequência para ele esse aumento no número de deputados. Ele acha que até a eleição, o desgaste vindo disso se dilui, e a eleição dele não passa necessariamente por isso, então está disposto a fazer esse favor ao Hugo Mota em troca dessa parceria que os dois intensificaram de um tempo para cá, uma dobradinha que eles têm feito e que é vantajosa para ambos, portanto. Então ele vai nessa mesma linha e tira um pouco do peso da decisão do Lula ao falar isso, né? Ele está dizendo, ó, deixa comigo que eu mato no peito. O que ele está querendo dizer para o Lula com essa declaração? Meu amigo, você só não vete. Deixa comigo, eu assumo o ônus, você só não sanciona, mas se você vetar, vai ter problema aqui, porque a gente decidiu que vai aprovar esse negócio. Então é um recado indireto, sem precisar citar o Lula, que é o que mostra um político mais safo e mais experiente que o presidente da Câmara. Ele não vai para o embate direto, mas ele deixa claro o jogo. Ele fala, olha, deixa comigo, eu mato no peito, eu não me importo, você não vete. Porque aí derrubar o veto do presidente nessa matéria seria aí um desgaste a mais. Então eles acreditam que fica de bom tamanho se o Lula falar, não é comigo, eu não vou sancionar, deixa que o Congresso mesmo promulga, ele vai lá e promulga. Ontem, ao ser questionado sobre isso, o Rui Costa tergiversou totalmente. Disse que tem 3 opções dadas na mesa e que ele não poderia adiantar qual seria a opção do presidente. E aí eu perguntei, mas dá para cravar que ele não vai promulgar? Ele falou, é muito difícil o presidente promulgar isso. Então, pelo menos das 3 alternativas, uma delas ele praticamente descartou, que é a hipótese do Lula por si só ir lá e sancionar esse projeto. Ele vai deixar para o próprio Congresso promulgar, provavelmente. Se ele quisesse comprar a briga mesmo e fazer ali uma explicitação para o público, olha só como o Congresso age, como ele age só para si, só para os seus interesses, ele vetaria, deixaria a coisa bem marcada. Mas aí é praticamente você incitar a Terceira Guerra Mundial. Não acredito que seja o que o governo quer fazer nesse momento, ainda mais com o Alcolumbre tratando com essa naturalidade a hipótese dele mesmo promulgar. Então, acho que o caminho está mais ou menos desenhado aí nesses ditos e não ditos. Ninguém diz com toda clareza, mas eu acho que o caminho passa pelo Lula dizer que não é com ele, o Alcolumbre vai lá, caneta e fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Até porque também é obrigação constitucional, né, Vera? Se o presidente não sanciona nem veta, cai no colo do presidente do Senado mesmo. Ele não tem também como tirar o corpo fora dessa. Ele vai caber ele promulgar, né? Não tem muito jeito. Vamos pro break, gente? Estamos de volta com o Viva Voz. Já está conectada com a gente a nossa colunista Renata Agostini, diretamente de Brasília. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera, meninas. Boa noite aos ouvintes. Oi, Rê. Boa noite. Renata, você estava lá ontem comigo no Roda Viva, quando o ministro Rui Costa, de diferentes maneiras e depois muito peremptoriamente, deixou claro que o governo não pretende ir para essa mesa de negociação proposta pelo Alexandre de Moraes com a disposição de ceder em relação ao IOF. Ele apresenta lá um discurso de mérito, segundo o qual o governo tem a prerrogativa de editar decretos e portarias e sem isso fica difícil governar. Mas fica claro que também, na questão específica do IOF, a ideia é manter o aumento do tributo.
Isso vai ser possível? Tem algum espaço para recuo lá na frente? Quem vai piscar primeiro? Ai, maravilhoso. Eu também tô querendo saber quem vai piscar primeiro, mas o fato é que o governo e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, verbalizou essa vontade que vem sendo colocada pelos ministros nos bastidores de ir até o fim na defesa desse decreto. O que os ministros aqui em Brasília dizem que esse é, até o momento, o desejo externado pelo próprio presidente da República, por Lula. Me lembrou muito, meninas, no governo passado, nossa senhora, se o ministro Rui Costa estiver ligado aqui agora, ele não vai gostar não, mas eu vou fazer a comparação mesmo assim. No governo passado, o ministro então ministro da Economia, né, que era outra pasta, ele tinha esse bordão que ele ficava repetindo para os auxiliares, que era no retreat, no surrender, que era a despeito das dificuldades impostas pela política, eles iam seguir com a ideia de defender as bandeiras liberais. Tá me parecendo algo que o governo está querendo nesse momento emular, não ideias liberais, gente, mas de determinação de que, agarrada a essa ideia, agora a gente vai até o fim. Qual é a justificativa política? O ministro Rui Costa, de novo, ontem no Roda Viva, também falou sobre isso. De que se o governo abrir essa porta e perder o direito o presidente, no caso, né, de poder colocar na rua os seus decretos, ele perde o pouco que lhe resta para governar, né? Então a gente tem um executivo que nos últimos anos já foi sendo muito exprimido em seus instrumentos para fazer política. O agigantamento das emendas parlamentares é o que a gente trata mais, mas não só isso. A gente tem um Congresso muito mais combativo diante do fato de que não depende lá tanto assim do Executivo como antes. E o que o governo viu é que precisava ficar ao lado precisava estabelecer essa linha para que ele não perdesse o pouco que lhe resta. Do ponto de vista político, a argumentação tem sido essa. Mas do lado do Congresso, o coração tá peludo também, né? A gente ouviu há pouco aqui, o Guilherme Muniz trazia uma fala sobre o Davi Alcolumbre em relação ao aumento do número dos deputados. Ele foi perguntado sobre a conciliação. Tem que ir, né? Assim, com um tanto de desdém. Se não cede desse lado, do outro lado, tá com cara de que vai ceder? Então, e aí que é um negócio. Por isso que eu tô muito apegada a essa provocação que a Vera começou a história, assim, unindo os dois comentários, meninas, porque ela fala assim, quem vai piscar primeiro? Eu não sei se no fim alguém vai piscar. Existe uma possibilidade de quem tenha que decidir mesmo isso é o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, do que eu tô falando? A decisão do ministro Alexandre de Moraes, escolhido como relator dessa história, ela é aquela decisão que ele faz um monte de coisa e não resolve para nenhum lado, né? Então ele suspende tudo, diz que essa decisão será submetida ao plenário, portanto todos os seus colegas apreciarão essa matéria, mas ele agenda uma audiência de conciliação, essa aí que você muito bem comentou, que o Congresso está meio desdenhando e o governo, de certa forma, também, para a semana que vem. Estamos a uma semana dessa audiência, enquanto o judiciário está em recesso. Então, no limite, esse caso poderia nunca chegar ao plenário, certo? Porém, se a gente está vendo que os dois lados estão dizendo, legal, conciliação bacana, olha, a gente está sempre aberto ao diálogo, mas eu não quero abrir mão do meu lado, e eu acho um cenário muito difícil o Congresso, depois de toda essa saga, chegar e falar, não, tudo bem, pode deixar. O decreto do IOF como tava, tipo, basicamente um foi mal, tava doidão, derrubei o decreto presidencial, agora não me importo mais. Não vejo esse espaço, mas aí a gente teria esse desfecho. Então, o Supremo Tribunal Federal seria, o plenário, né, os ministros seriam chamados a avaliar a questão no mérito, e aí o governo tem muita confiança de que leva. Leva, não sabemos, mas o cálculo do governo é que ele leva porque há muitos precedentes a seu favor. Agora, Renata, essa sinalização aí do Arthur Lira de que poderia, inclusive, incluir algum tipo de compensação para a queda do aumento do IOF, né, naquela proposta de mudança no imposto de renda, ele está oferecendo uma saída extrajudicial, digamos assim? Vem aqui, vamos conversar aqui comigo.
Esse me pareceu até agora o gesto mais interessante nessa história, Carol. Que bom que você trouxe, porque do ponto de vista de diálogo, a coisa que segue muito mal parada. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje foi de novo perguntado, né? E aí, o Hugo Mota respondeu suas mensagens, né? Retornou sua ligação. E ele disse que eles deveriam se encontrar, mas deixou a coisa muito mal arrumada ali, né? Acho que sim, não cravou quando, não tem uma data, então essa aproximação ela ainda não aconteceu. Existe uma expectativa do presidente Lula se reunir com os presidentes das casas, ele mesmo já apontou, mas isso também a gente ainda não viu acontecer. E nesse meio tempo vem o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, dando essa indicação ali, ele mesmo falando que poderia incluir. E aí poderia sim ser um caminho, né, apontando para algum tipo de concertação. O que me chama a atenção é da forma que ele veio, porque, gente, junto de toda essa confusão, colocando Hugo Mota, presidente da Câmara, Lula, o Palácio do Planalto, em campos opostos, alguém que no fundo estava rindo era o Arthur Lira, porque começou a pipocar um monte de gente do governo falando que era mais fácil lidar com ele, veja só. Então, se Arthur Lira consegue, no fim, virar o adulto na sala que vai apontar por uma solução de distensionamento ou de pacificação, vai ser realmente uma reviravolta que o roteirista de Brasil nos apresentará. Então aguardem cenas dos próximos capítulos, não é vale tudo, mas também tem emoção, e Renata Agostini promete trazer aqui pra gente, Roberta Agostini, aka Manuela Dávila, traz pra gente. Tomara que ninguém rasgue a roupa do outro, né, Vera? Não, eu acho que não chegarão a esse ponto, ainda não. Ainda não tá assim o negócio, mas... Maravilha, meninas, Haja auxílio até paletó. quinta. É isso aí. Um beijo. Beijo, até quinta. Beijo. Rê. Tchau, Rê, até mais. Gente, vamos para um último assunto envolvendo o deputado Nicolas Ferreira, né? Tem pedido aí do Ministério Público Eleitoral para suspender os direitos políticos do deputado. Vamos a Belo Horizonte com a Débora Costa. Oi, Débora, boa noite. Temos? Deputado estadual Bruno Engler, ambos do PL de Minas Gerais. Vamos pedir para você reiniciar, por favor, que teve um cortezinho aí na sua fala, por gentileza. Vamos lá. Me ouvem agora? Sim. Vamos lá. Então, o Ministério Público Eleitoral denunciou o deputado federal Nicolas Ferreira e o deputado estadual Bruno Engler, ambos do PL de Minas, por crimes eleitorais referentes à disputa municipal em Belo Horizonte em 2024. A denúncia aponta que os parlamentares promoveram uma campanha deliberada de difamação contra o candidato à reeleição em BH, o prefeito Fuad Noman, do PSD, que acabou vencendo o pleito. Além deles, a vice de Engler na chapa eleitoral em Belo Horizonte, Coronel Cláudia Romualdo, e a deputada estadual delegada Sheila, ambas do PL, também foram denunciadas pelos mesmos crimes. O MP eleitoral pede a suspensão dos direitos políticos de todos os denunciados. Conforme a promotoria, durante o segundo turno das eleições em Belo Horizonte, Nicolas, que foi um dos principais padrinhos da campanha de Bruno Engler, e as demais denunciadas publicaram intencionalmente informações que sabiam ser inverídicas contra Fuad Noman. Entre elas, a publicação de um vídeo em que Nicolas acusa o prefeito de escrever um livro pornográfico, além de afirmar que o problema é quando a ficção vira realidade. Segundo o Ministério Público, houve uma campanha sistemática para explorar trechos descontextualizados da obra, além da falsa imputação de responsabilidade ao gestor por suposta exposição de crianças a conteúdo impróprio durante a realização do Festival Internacional de Quadrinhos pela Prefeitura. A denúncia demonstra que o objetivo dos parlamentares era desqualificar o candidato na reta final da campanha eleitoral. O MP reforçou que o conteúdo foi publicado na propaganda de rádio e TV, além das redes sociais, e que um dos denunciados se recusou a cumprir uma ordem judicial de remoção das postagens ofensivas, promovendo assim desobediência. Por fim, a denúncia oferecida nesta terça-feira ressalta que os denunciados também podem responder pelas irregularidades também na esfera criminal.
Em nota, a assessoria jurídica da chapa de Bruno Engler e de Cláudia Romualdo informou que os clientes não cometeram qualquer crime e que no tempo oportuno irão se manifestar nos autos do processo. A CBN também aguarda os posicionamentos de Nicolas Ferreira e da outra deputada denunciada. Carol. Obrigada, Débora. E aí, Vera, será que isso prospera? É importante que a Justiça Eleitoral fique em cima desse tipo de estratégia de propagação de fake news, né? Nos últimos anos tem estado, Carol. A gente tem várias jurisprudências de decisões bastante duras da Justiça Eleitoral cassando mandatos por propagação de fake news. Teve o caso do Francisquini lá no Paraná. Então, existem precedentes e foi muito grave o que aconteceu. Pegar uma obra de ficção e acusar um prefeito no cargo de coisas como pedofilia ou incitação à pedofilia é algo bastante grave. E foi o que foi feito pela campanha da direita lá em Belo Horizonte. O Fuad Noman faleceu, mas a gente sabe que a família do prefeito vai levar adiante a busca por reparação, né, nesse assunto. E aí eu acho que tem uma chance sim de ir adiante e pelo menos em relação ao candidato, não sei em relação aos demais, surtir alguma punição sim. Até porque, né, a disseminação das fake news, elas têm ficado cada vez mais elaboradas do ponto de vista da tecnologia, né, Vera? E a cada ano, a cada eleição, a preocupação aumenta justamente por causa dessas novas tecnologias, das novas formas de espalhar fake news. Exatamente. Se a Justiça Eleitoral não matar pela raiz esse tipo de expediente, a gente sabe que a grande probabilidade é que escale para métodos cada vez mais sofisticados e difíceis de detectar, Débora, como você muito bem notou. Obrigada, Vera. Até amanhã, não, na verdade, Obrigada. Vera está saindo de férias, não? Vera está saindo de férias, retorno ao ar neste programa no dia 28 de julho. Até lá, desejo a vocês um mês recheado de notícias e de diversão, meninas. Beleza, hein? Sapateando na cara da sociedade, ficar maratonando vale tudo. De férias em casa. Que beleza. Um beijo, hein, Vera? Aproveite. Não vai ser exatamente em casa, mas tentarei acompanhar a novela de onde estiver. Aproveite, querida. Bom descanso. Te esperamos, então, no dia 28. Um beijo. Como diria Odete, quem fica no continente no verão europeu é só pobre. Gente, já tô vendo a Vera a bordo de um iate. Vamos só ver pra onde Vera Reutemann vai. Vamos ver se a gente vai fazer exposed de Vera Reutemann enquanto ela estiver de férias. Beijo, tchau. Beijo.